E aí, tester, beleza? Como vocês estão? Marcos aqui na voz e hoje eu vim trazer para vocês o segundo episódio da série Resolve a IKEA. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre Protractor, como que ele pode ajudar na nossa automação e a intenção aqui, a expectativa no final dessa aula, desse tutorial, é que você aprenda a fazer automação com Protractor, beleza? Então, sem muito lero-lero, vamos já direto para nossa aula. Bom, então bora lá, galera, configurar aqui a nossa execução e já escrever o nosso teste, né? Bom, para fazer isso, eu vou dar um Open Folder aqui. Eu já tenho uma pasta aqui chamada Protractor, que eu vou utilizar, tá? Então, Protractor, selecionar pasta. Ele vai abrir aqui bonitinho para mim. E, bom, vamos já criar a instalação aqui do nosso Protractor, que a gente ainda não instalou nada, né? Para fazer isso, galera, eu vou fazer bem simples, ó. Ctrl Shift aspas, ele vai abrir meu terminal aqui embaixo, ó. E aqui ele já abre na pasta correta do Protractor que eu estou utilizando, né, do projeto. E eu posso digitar um npm install Protractor. Aqui, ele vai fazer a instalação do Protractor para mim, né, bem bacana, depois de realizar a instalação do npm, tá bom? Beleza. Enquanto ele instala o Protractor, depois nós vamos instalar o WebDriver Manager. Na verdade, instalar não, mas nós vamos atualizar, tá? Porque o WebDriver Manager ele já vem configurado dentro do Protractor. Por que nós vamos usar o WebDriver Manager, Marcos? Já estou chamando o Protractor. Bom, o WebDriver Manager, galera, ele utiliza um Selenium Driver Standalone, né? Na verdade, Selenium Server Standalone para fazer a execução dos testes. Ou seja, ele precisa de um servidor do Selenium que vai configurar e gerenciar a execução dos seus testes através do navegador, beleza? É o WebDriver Manager Update. E aí ele vai atualizar o WebDriver para mim, bem rapidinho também, não tem muito segredo. E já para garantir que o WebDriver está funcionando, eu posso dar um WebDriver Manager espaço Start. Opa, Start, né, campeão? Se escrever certo, funciona, né? Se não, não tem como também. Então, Start, ele vai startar o teste, o WebDriver para mim. E eu já posso ver aqui algumas configurações, né? Então prestem bastante atenção, ó. Ele está inicializou para mim, ele inicializou na porta 4444. Geralmente, na maioria dos casos, o localhost é quem é o endereço apontado, tá? Então, localhost 2.4444. Guardem isso porque nós vamos usar daqui a pouco. Bom, ainda que dentro do meu projeto, na minha pasta Protractor, né, eu vou criar uma nova pasta aqui. Então, essa pasta ela vai ser chamada de Page Objects. Sim, vamos utilizar Page Objects aqui, tá? Então, Page Objects. Bom, dentro de Page Objects vai ficar os nossos elementos e as ações, algumas ações também junto com esses elementos, tá bom? Algumas actions. Bom, vou criar mais uma pasta aqui dentro da minha pasta Protractor e essa pasta chamará Specs. Bom, essa pasta Specs vai conter a especificação dos nossos testes, beleza? A descrição dos nossos testes e a execução deles também. Para gerenciar tudo isso, galera, nós precisamos de um arquivo. O nome desse arquivo é conf.js. Ele fica dentro da pasta Protractor, tá? Ele não fica dentro de specs nem de PageObject, então toma bastante cuidado. Nesse arquivo conf.js, nós vamos escrever o seguinte código: exports no plural, tá? Config. Bom, o que esse arquivo faz, Marcos, e o que é isso que você está escrevendo, galera? Isso que eu estou escrevendo é a configuração do nosso projeto. Então, eu vou colocar um atributo aqui agora que é chamado Selenium Address, né? E esse atributo ele é responsável por guardar a URL que eu vou utilizar para fazer a conexão lá com o Selenium Standalone, que eu acabei de comentar com vocês. Como eu falei, essa URL, na maioria das vezes, 99,99% dos casos, a menos que você tenha alguma configuração especial na sua máquina, é a http://localhost porta 4444 /wd/hub. Essa é a URL, já tem uma vírgula aqui no final que eu coloquei, vou dar um Enter e eu tenho mais uma linha nesse arquivo, que é a linha specs, abro e fecho conchetes. Aqui dentro desses specs vão ficar os meus arquivos de especificação, tá? Então é aqui que eu vou gerenciar qual teste vai executar e qual não vai executar. Vou colocar um ponto e vírgula aqui no final desse arquivo. Vamos começar a interagir então. Aqui na minha Page Objects eu vou criar uma nova page. Então, novo arquivo, clico com o botão direito e clico em novo arquivo.
e vai ser chamada de homepage.po.js. JS porque é JavaScript, PO de PageObjects, tá bom? Vamos seguir o padrãozinho sempre, porque assim a gente vai obter sucesso na utilização de PageObjects dentro do Protractor. Nesse arquivo de PageObjects, eu vou mapear os elementos e criar algumas interações com a tela já pré-definidas, né? Então, por exemplo, realizar login, posso criar alguma configuração para isso, porque são ações que são realizadas quase sempre. E aí eu ter que repetir isso em todas as especificações, acaba ficando muito repetitivo, muito código para dar manutenção. Então, até por isso, eu já estou ensinando vocês como fazer uma automação utilizando o Protractor e o PageObject para facilitar, tá bom? Beleza? Como vocês sabem, eu não tenho medo nenhum de passar meu conhecimento para vocês, então eu quero mais é que vocês aprendam da melhor maneira possível. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês o site que a gente vai utilizar. É um site bem bacana, é um site bem simples também, tá? Que a gente pode fazer bastante coisa, mas eu vou fazer um cenário de login aqui com sucesso para vocês verem a coisa acontecer, tá bom? Um cenário bem simples e bora lá então. Bom, eu preciso acessar esse site logo de cara, né? Então eu vou fazer isso aqui agora. Primeiro eu vou pegar esse link e voltando para minha homepage, onde eu vou mapear os meus elementos e criar algumas ações, eu vou começar a mexer aqui. Então, const é a primeira linha de código que eu vou digitar. Aqui eu vou indicar tudo que eu vou utilizar do Protractor, como se fossem as dependências que a minha homepage precisa para funcionar, beleza? Então, eu vou utilizar o element e também o browser, tá bom? Igual. E aqui eu vou falar de onde que eu estou puxando esse browser e esse element. Eu estou puxando do Protractor. Beleza? Ponto e vírgula no final, como sempre. Vou colocar aqui class home page. Como é a minha classe, eu não preciso abrir e fechar parênteses, tá? E aqui, galera, eu já vou começar a criar as minhas funções e também já vou começar a mapear os meus elementos. Antes de qualquer coisa, antes de mapear o meu elemento, eu vou criar uma função para acessar para mim o site, né? Essa função eu crio da seguinte maneira: async visit, porque ela vai ser responsável por, de fato, utilizar o browser para visitar a minha URL. Então, o primeiro comando que eu vou passar aqui é um comando muito importante que vocês não podem esquecer, né? Wait for Angular Enable. E aí eu vou passar aqui como falso. Ou seja, por que eu estou passando esse comando aqui, meu? Porque a minha página, muitas páginas não são construídas utilizando o Angular ou AngularJS. E o Protractor, como eu expliquei para vocês, ele é quase que exclusivo do Angular e do AngularJS. Não sei se eu posso falar isso, mas ele lida muito bem com esses dois frameworks, né? E por isso é muito utilizado. Ele foi construído para isso, tá? Mas ele funciona também com outros tipos de frameworks para desenvolvimento front-end. Por isso que eu estou passando aqui o Wait for Angular Enable false, porque eu não quero que ele aguarde uma aplicação Angular para funcionar, beleza? O próximo comando que eu vou utilizar aqui é o browser.manage, que é uma função do browser, .window, tá? Que é outra função, .maximize, ou seja, eu estou pedindo para ele maximizar o navegador para mim. E agora sim, eu vou chamar o browser.get. O browser.get é responsável por acessar a URL. Então, a URL que eu quero é essa aqui. Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui dentro. Beleza, aproveitando isso, aproveitando que eu estou na homepage, eu já vou mapear o elemento sign-in, que é o elemento que eu preciso clicar para ir para a tela de login do meu sistema. Não esqueçam sempre de salvar o arquivo, então escrever o código Ctrl+S aí para salvar, para vocês não perderem. Para mapear esse elemento dentro da minha homepage, eu vou utilizar o get e eu vou colocar aqui o nome dessa minha função, né, que vai retornar para mim o botão. Então o botão sign-in, Bom, beleza. E o que essa função vai fazer? Ela vai fazer um return, return do elemento, abro e fecho parênteses, e aqui eu vou fazer o mapeamento do meu elemento. Nesse caso eu vou utilizar o CSS Selector. Então eu abro e fecho parênteses e coloco uma aspa simples. O que vai aqui dentro? Bom, pode ser a classe e no meu caso também pode ser o ID. Esse elemento aqui ele não tem ID, então eu vou utilizar a classe dele aqui no meu XPath, né, aqui no meu HTML. Copio aqui a classe login. Para identificar a classe aqui, eu coloco ponto. Se fosse ID, eu poderia utilizar aqui a cerquilha, né, o hashtag.
tá bom? A gente vai utilizar daqui a pouco, então não se desesperem também. Pronto! Simplesmente aqui está montada a minha homepage, porque é só isso que eu tenho que fazer. Eu preciso clicar nesse elemento e ela vai me redirecionar para a página de autenticação. Ou seja, eu já tenho mais uma page agora. Bacana? Vamos lá então criar essa outra page? Bom, antes de criar a outra page, eu queria falar sobre uma linha de código que a gente precisa colocar aqui, que é a module.exports igual a new homepage, tá? Ah, Marcos, o que é essa linha de código que você está colocando aí? Bom, essa linha de código que eu estou colocando aqui, galera, ela é para sempre que a minha homepage for chamada, ela já começar instanciada. Então eu não preciso ficar instanciando ela toda hora, assim como em outras linguagens. Quem chamar essa homepage já vai saber que ela está instanciada e pronta para utilização. Vamos criar então a nossa Authentication Page. Para fazer isso, clico com o botão direito em Page Objects novamente, New File, e esse file vai ser chamado de authenticationpage.po.js. Bom, aqui em authenticationpage.po.js eu tenho a mesma inicialização do meu outro arquivo. Então, const, abro e fecho aqui as minhas chaves. Eu vou utilizar aqui também o element e o browser. Por que eu vou utilizar o element? Porque eu preciso retornar o elemento. E o browser porque às vezes eu preciso executar alguma ação dentro da minha page. Vou chamar aqui o element e o browser igual a require. E aqui eu vou indicar de quem que eu estou chamando esses caras, né? Que é lá do Protractor. Beleza? Ponto e vírgula. Class Authentication Page. Opa, como é class eu não preciso colocar ali. E beleza, o que vai ter na minha Authentication Page? Bom, na minha Authentication Page vai ter o mapeamento dos elementos e-mail address, password e sign-in. Porque é isso que eu posso fazer na minha Authentication Page nesse primeiro momento, trabalhando com essa funcionalidade. Tá? Lembrando que, galera, se vocês estão começando na automação, não saiam mapeando todos os elementos da tela aqui que existem. Isso não é trabalhar certo com a metodologia, com o design patterns do PageObject, tá? Aqui é a facilidade. Então, se você vai passar pelo login, mapeia só os elementos de login. Se eu não vou utilizar o Forgot Your Password agora, eu não mapeio esse campo agora. Eu deixo ele para quando a demanda chegar, tá bom? Beleza? Até porque geralmente a automação ela é feita de uma forma um pouco rápida dentro da sprint, ela precisa entregar muito rapidamente. Né? Então a gente não tem esse tempo todo de ficar mapeando todos os elementos da tela. Trabalha por demanda. Chegou uma tela para você mapear um elemento específico, mapeia aquele elemento. O restante você deixa lá por enquanto. Beleza? Bom, então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Né? Vou utilizar o get e o primeiro campo que eu vou criar aqui é o input e-mail. O input e-mail ele vai ser responsável por retornar o e-mail desse cara para mim. E como esse campo tem ID, então eu já vou pegar aqui o ID desse cara. Né? E aqui eu vou falar que eu quero que ele retorna para mim. Retorna é demais. Eu ia falar return e decidi falar retorna. Aí ficou retorna. Então eu vou utilizar o element e eu vou utilizar aqui também by.css e passar aqui um hashtag e-mail para indicar que é o ID. Vou fazer a mesma coisa com os outros campos. Então input password é uma função, então não se esqueçam ali dos parênteses, tá? Return element by.css e eu vou lá pegar agora, né, o ID ou a classe desse elemento. Vou utilizar aqui agora o password, então clico com direito em inspecionar. Ele também tem um ID, então eu pego esse ID e aqui eu passo o hashtag password. Bom, preciso mapear também o botão, né? Então getBTN. O nome do botão é sign-in, então getBTN sign-in, pronto, e esse cara vai me retornar o element. Eu tô com um problema para escrever o return, né? Ele vai me retornar o element by.css e aqui novamente eu vou pegar o elemento, né? Então vamos lá mapear esse cara. Se forem mapear esse cara, tome muito cuidado, porque às vezes vocês podem clicar aqui na inspeção e ele vai retornar isso daqui. Vocês vão falar, putz, mas ele não retornou nem o ID, nada, tem que usar essa classe velha aqui feia. Não, galera, ó, presta bastante atenção no XPath, tá? Então, o XPath é uma hierarquia. Quem que é o pai desse XPath aqui, desse elemento? É esse button. Então, é esse cara aqui que a gente quer na real. Esse aqui, ó, é o texto ali de dentro, né? A parte de dentro do botão. Não é isso que a gente quer. A gente quer o ID submit login, tá bom? Se vocês querem uma aula de XPath,
como utilizar o XPath a seu favor, tá? O XPath, se você souber utilizar ele bem, ele fica bem resiliente, tá? É muito difícil de quebrar a sua automação. Então, se vocês quiserem uma aula sobre XPath, comenta aí também, compartilha com a gente lá no Instagram, beleza? Beleza, galera, mapeei meus elementos aqui, então eu já vou aproveitar aqui dentro dessa própria page para montar uma função que vai realizar o login para mim, tá bom? Então o nome dessa função vai ser login, bem original, bem marketing, né? Eu poderia trabalhar também com marketing se eu quisesse, né, galera? Então o nome dessa função vai ser login. Vou usar aqui o async, como eu falei para vocês, porque eu quero garantir que esse código vai ser executado daqui a pouco. Né? Login, e eu vou receber aqui na minha função o e-mail e a senha. Abrir a minha função. O que eu vou fazer dentro dessa função, pessoal? Bom, dentro dessa função, eu vou utilizar os elementos que eu acabei de mapear. Então, o primeiro elemento é o this.inputEmail.sendKeys. E aqui o meu sendKeys ele vai fazer a inserção de um texto no campo input e-mail, tá bom? E esse texto ele vai ser definido através de uma variável que eu estou passando como parâmetro aqui, que é o e-mail, que vai ser enviado por quem está chamando a minha função login, da minha authentication page, beleza? Depois de inserir o e-mail, então eu vou utilizar o this.inputPassword.sendKeys para inserir a outra variável, que é a senha. E por último, eu vou, claro, clicar no meu botão. Então, this.btnsignin.click, que também é uma função. Não posso esquecer do ponto e vírgula aqui no final, né? Deixa eu já ir colocando tudo aqui, para a gente não esquecer. Prontinho. Beleza. Então, fiz o login aqui já, galera. E já para facilitar, né? Eu não vou rodar o código, mostrar para vocês que pode quebrar, não. Já vou falar para vocês, isso aqui pode dar problema porque é uma nova página. E como é uma nova página, pode ser que o elemento ele acabe demorando para aparecer na tela e a sua automação quebre. Para não ter esse tipo de problema, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar browser.wait. E aqui a gente vai utilizar o expected conditions, né? Ou seja, eu estou esperando uma condição. Qual que é a condição que eu estou esperando? Um elemento ser clicável, né? Qual que é o elemento que eu estou esperando ser clicável? This.inputEmail. Por quanto tempo eu quero esperar que esse elemento esteja clicável na tela? 3.000 milissegundos, que é equivalente a 3 segundos, né? Pode ser que na minha máquina aqui até estoure esse tempo, porque é um PCzinho da Xuxa, né? Vamos lá, vou colocar 5 segundos, que é um tempo ok. Beleza, galera. Então agora eu estou garantindo que o campo vai estar na tela para eu poder preencher. Já criei a minha função e agora faltam as coisas mais importantes, né? Eu preciso também criar o meu teste, porque ainda não criei nenhum teste. Eu só estou criando as minhas pages. Beleza? Então, onde que eu vou criar os meus testes, Marcos? Bom, os nossos testes eles ficam dentro de specs. E é lá que a gente vai agora. Então, eu vou clicar aqui em specs com o botão direito, new file, e eu vou dar um nome para o meu arquivo. O nome desse arquivo, galera, ele vai ser login.spec.js. Login, porque eu estou testando o login, a funcionalidade de login. .spec, porque é uma especificação de testes, né? Eu estou criando uma execução. .js porque é um arquivo JavaScript, tá bom? Então, para começar esse arquivo também, assim como nas pages, eu preciso indicar o que eu quero utilizar nesse arquivo específico, né? Então, aqui, galera, eu vou utilizar const. Novamente, eu vou usar o browser. E aqui, da onde eu vou puxar esse cara, lembra do protractor, né? Bom, beleza. Então, fiz isso. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso começar a utilizar as minhas pages. Para começar a utilizar as minhas pages, eu preciso, como se fosse instanciar essas pages lá no Java, né? Aqui a gente faz isso de uma outra forma, porque elas já estarão instanciadas a partir do momento que eu chamo essas pages, tá bom? Então, aqui eu só vou criar uma variável utilizando var, colocar o nome da page que eu vou utilizar, então, homepage é igual a require, e aqui em require eu vou passar o caminho dessa page, tá? Então, ponto barra, olha só, o ponto barra ele indica que eu quero acessar a raiz do meu projeto. Então a raiz do meu projeto é a pasta protractor, beleza? E aqui ele mostra as opções. Eu quero a minha page objects, tá bom? Barra homepage.po.js. Ponto e vírgula aqui. Eu vou utilizar o describe agora. O que o describe faz? É uma descrição do meu teste, né? Ou seja, o título da minha funcionalidade de teste. E aqui vai se chamar login na
login no site de compra. Pronto. 2 pontos aqui. Vou utilizar aqui uma function já logo de cara, né? Então, function, abro e fecho parênteses. Reparem bem que eu ainda estou no parênteses do describe, tá? Então, tem um parênteses aqui e um aqui. Eu acabei de abrir mais 2 para function. Então, não se percam nisso. Ainda dentro do describe, eu vou abrir umas chaves aqui para começar a escrever a minha function. Dentro dessa function que eu estou criando nesse describe de login no site de compra, eu vou utilizar uma função chamada before all. O que essa função faz, Marcos? Bom, a função que eu estou criando aqui agora, utilizando o before all, é para sempre que eu for executar um teste dessa minha login spec, ele acesse a página. Lembra da função visit que nós criamos aqui na homepage? É ela que nós vamos utilizar agora. Então, dentro do meu before all, eu criei aqui a function, né? Chamei a function, e eu vou chamar a homepage.visit. Como é uma função, eu coloco aqui os meus parênteses. E, claro, não posso esquecer aqui de finalizar o meu before all. Trabalhando dentro do describe ainda, né? Eu vou criar aqui um it. O que é o it, né? O it é opa, não. It. Eu quero o it, viu? O Visual Studio Code. Você não vem me trollar, não, viu? Um novo teste, né? O que esse teste vai fazer? Aqui no meu caso, no seu caso também, realizar o login com sucesso na aplicação. Tá? Então, realizar o login com sucesso na aplicação, coloco uma vírgula aqui e aí eu vou começar a escrever, então, aqui a minha função para poder fazer isso. Essa função, eu quero garantir que ela execute e eu quero usar o await daqui a pouco dentro dela. Vocês vão entender o porquê. Tá? Então, para fazer isso, eu crio aqui a function, abro e fecho parênteses, abro a minha chave e dou um Enter. Bom, dei um Enter aqui, o que eu vou fazer? Vou começar a interagir. Para começar a interagir e para garantir que a página foi visitada, ou seja, ele finalizou a execução dessa linha de código específica, eu vou utilizar o await. Ele vai garantir que essa linha foi executada para eu poder seguir para a próxima. Isso é muito bom para facilitar, né? Aquela vida de quando os testes eles continuam executando mesmo quando acontece alguma coisa no passo anterior ali, beleza? Await, e eu vou utilizar a homepage.btn signin.click. Como é uma função, eu coloco aqui os meus parênteses e coloco um ponto e vírgula. Então, o que eu estou falando? Antes de qualquer teste, você faz o before. O before é para visitar o meu site. Então, ele está com a tela aberta e eu estou chamando aqui a função. A primeira função que é para realizar login com sucesso. Então, o primeiro passo é clicar no botão Sign-in e depois, galera, depois eu tenho que chamar Authentication Page. Eu nem declarei aqui ainda, né? Esqueci. Vou declarar lá em cima. Então, vou criar uma nova variável, var Authentication Page. Eu só vou mudar aqui para o A minúsculo, tá? É igual a require, abre e fecha parênteses, barra, pageObjects barra Authentication Page.po.js. Bom, beleza? Legal? Perfeito. E é isso que eu vou chamar aqui agora. Então, Authentication Page. Lembra do login que a gente criou lá? Ele não está aparecendo aqui. Calma, eu sei por quê. Não me achem maluco. Porque a gente esqueceu de colocar aqui no final o módulo .exports é igual a new Authentication Page. Eu deixei de propósito para surpreender vocês, para vocês verem que não pode deixar de colocar, porque senão a página ela não é instanciada. E se a page não é instanciada, eu não consigo usar o que tem dentro da page, principalmente as funções, tá? Então, olha só agora, ponto, e agora já aparece aqui. Então, ele vai receber 2 dados, que é o e-mail e a senha. Vamos lá no site, então. Eu vou criar um cadastro aqui rapidão. Bacana, perfeito. Registrou meu usuário. Eu já vou até deixar aqui nessa tela, porque quando a gente faz login, ele redireciona para a mesma tela, tá bom? Então é daqui que a gente vai tirar também a nossa validação. A gente vai validar esse carinha aqui daqui a pouco. Bom, então passei aqui os dados de acesso da Authentication Page e agora ele já está fazendo o login no meu site.
Bom, então vamos ver esse cara rodando? E para ver esse cara rodando, eu vou usar o WebDriver Manager espaço Start. O que esse cara vai fazer? Subir uma instância do WebDriver Manager para mim, do WebDriver do Selenium Standalone, beleza? Subiu aqui na porta 4444, está configurado lá no nosso arquivo confi.js, tá? E agora, galera, eu vou criar um novo terminal, porque aquele lá fica bloqueado com o WebDriver Manager, beleza? Dentro da pasta do Protractor, onde eu consigo visualizar o meu arquivo conf.js, então se eu der um ls aqui, eu consigo visualizar o arquivo, tá? Eu vou executar o comando para inicializar os meus testes. Só que antes disso, não esqueçam de colocar na spec aqui a pasta que contém os testes de vocês. Então aqui no meu caso, specs barra, o teste que eu estou rodando é login.spec.js. Então, para executar esse teste agora, eu vou utilizar o comando protractor conf.js. E vamos ver o que acontece. Então, ó, ele subiu meu navegador, está acessando a URL, acessou já a URL aqui rapidamente, né? Vamos ver se ele vai clicar. Clicou no botão Sign In, preencheu o usuário, preencheu a senha e realizou o login. Sucesso, galera! O teste passou, mas eu ainda não fiz nenhuma validação, né? Então isso não quer dizer que ele passou de fato. Se eu não tenho nenhuma validação, eu não tenho teste. Então, sucesso, a gente pode acompanhar que levou 10 segundos, ó. Uma spec, nenhuma falha, então isso indica que o meu teste passou, tá bom? Legal, agora que a gente viu isso funcionando, a gente vai instalar uma lib, né? Uma biblioteca aí, um package do NPM, que é também um gerenciador que facilita os assets, tá bom? O cara que a gente vai usar é o chai. Então eu vou dar um npm install chai. Bom, ele vai fazer a instalação e eu vou mostrar para vocês aonde que vocês têm que alterar na spec de vocês para isso daqui funcionar. Para garantir que funcionou, dá um npm espaço chai -- version, tá? E vamos ver, tudo certinho, beleza. O que eu tenho que alterar no meu código então agora para poder utilizar o chai aqui? Lá na minha spec, galera, eu vou clicar aqui, ó, no comecinho aqui na declaração das variáveis, eu vou declarar aqui que eu vou utilizar também o const expect na verdade, né? Expect igual ao require, e aqui eu vou indicar quem que eu quero usar, que é o chai, beleza? Então isso a gente vai utilizar aqui para fazer as asserções do nosso código, bacana? Bom, fiz aqui isso, vamos lá fazer a validação então aqui do nosso realizar login com sucesso na aplicação. Então, para fazer essa validação, de fato, nós vamos utilizar agora o expect que acabamos de importar aqui do chai, tá? Então, expected, e aqui dentro eu vou colocar await, porque agora sim eu quero que a ação de cima termine para eu poder validar depois a minha execução, né? Então, await. E, bom, aqui o que acontece, pessoal? Lembra que eu falei que eu tinha uma nova page, que seria essa page aqui? Porque eu preciso validar, né, que foram encontrados alguns elementos aqui, tá bom? Então, para garantir que o login foi feito, né, nós podemos fazer de duas formas. A primeira maneira é validar esse texto e a segunda maneira é validar que aqui o myAccount foi exibido. Bom, vamos lá então no nosso VS Code e antes de escrever esse código aqui, eu vou criar mais uma page, né, que agora é a myAccount page. Então, um novo arquivo, page.po.js. Mesmo o começo aqui, né, galera? Então, const, vou utilizar o element, vou utilizar o browser também, igual require. E aqui eu vou falar que eu quero utilizar lá do protractor, tá bom? Vou criar a minha class, então class myAccount page. Opa, como é classe, não tem, né? Então, myAccount page. Account, menino, account. Account, menino. Ei, pronto, calma, amigo, tá tudo bem. MyAccount page. E aqui no MyAccount page eu vou fazer o seguinte. Eu preciso recuperar o texto dos elementos, né? Então, para garantir que logou mesmo, eu vou validar esse elemento aqui, tá bom? Então, para validar esse elemento, eu clico aqui.
Vou utilizar aqui, ó, a classe dele, account, tá? Então, vamos lá. Get, novamente, né? Eu estou mapeando um elemento. E eu vou colocar aqui text name user. Então, text name user. Vai ficar bom assim. Acho que assim fica legal. E aqui, é claro, vou retornar, então, return element. By .css. E o que eu quero retornar aqui desse carinha? Eu quero retornar aquela classe ali, account, que eu acabei de pegar. Beleza? Como ele não tem ID, né? Então eu vou usar a classe mesmo. Esse cara vai ser responsável por fazer isso para mim. E aí, agora eu vou criar aqui uma outra função, né? Como eu estou na minha page de myAccount e eu quero retornar esse carinha aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, getTextName, uma função também, e essa função getTextName vai retornar esse texto para mim, né? Ou melhor, vai tentar retornar esse texto para mim, porque se ele não existir vai quebrar, tá bom? Eu já vou começar aqui então utilizando a função return await this.getTextNameUser.getText. Isso aqui é uma função. Esse getText é responsável por retornar o texto que contém nesse elemento, ou seja, protector test, beleza? Então vamos voltar lá na nossa spec agora, né, para chamar aqui a nossa myAccountPage. Para fazer isso, não se esqueçam de criar aqui, né, a variável da myAccountPage. Tá? Vou deixar aqui com M minúsculo para ficar mais bonitinho mesmo, padrão de variável que eu estou utilizando aqui. E eu vou utilizar o require _, mesma coisa, pageObjects barra, agora é a myAccountPage.js, beleza. Não vamos esquecer lá na myAccountPage, né, de já colocar aqui no final o módulo .exports, né, igual a new myAccountPage, para sempre vir já instanciado, né. E agora eu posso utilizar ela aqui embaixo, então, naquele await que a gente começou a fazer, ó, myAccountPage.getTextName, beleza? E aí eu vou utilizar aqui .toBe então getTextName .to para de me trollar .to.be, porque eu quero garantir aqui que seja igual, né? Então to.be.eq de equals, abre e fecha parênteses, e eu quero validar que esse texto é igual a esse carinha aqui, tá bom? Beleza? Ponto e vírgula aqui, não posso me esquecer. Ponto e vírgula aqui, na verdade, não posso me esquecer, né? E legal, galera. Agora que eu já fiz tudo isso, então, bom, já está realizando o meu teste. Eu vou aproveitar e vou ensinar para vocês aqui uma outra função que é o after all. O after all, galera, ele é responsável por executar código depois que acaba o meu teste, né? E qual que é a function que eu vou executar aqui para fazer isso? Bom, essa function que eu estou criando, ela vai ser responsável por chamar o browser, então browser.close, .close, né? O browser.close vai finalizar para mim a chamada do browser, beleza? Bom, tudo certinho, código criado, bem bacana, bem legal, né? Vamos então agora executar esse código novamente para ver o que vai acontecer no nosso sistema. Para executar novamente, eu posso só colocar para cima aqui, né, e voltar até o comando protector_conf.js. Então, vamos lá. Já abriu aqui o browser, maximizou. Vamos ver se ele vai realizar o login e fazer a validação para mim do teste que eu pedi para ele, hein? Clicou no sign in, inseriu o usuário, inseriu a senha, clicou em sign in de novo e agora ele está aguardando. Galera, falhou, né? Como assim falhou? O que aconteceu nesse teste? Ó, cannot read property be often defined. Isso aconteceu, porque eu já acabei de achar o erro aqui, né? Eu fechei aqui o parênteses no lugar errado. Esse parênteses ele fecha aqui, ó, depois do get name, tá bom? Então agora sim tá correto, beleza? Expect aqui certinho await myAccountPage.getTextName, abro e fecho parênteses e fecho aqui o meu expected.
E agora eu estou validando aqui, fazendo a validação do que eu estou esperando, beleza? Então vamos executar novamente e ver o que vai acontecer. Então olha só, está fazendo toda a execução novamente aqui para mim, né? Isso é normal, né, galera? Às vezes a gente erra um parênteses, é totalmente tranquilo, não tem nenhum problema. Vamos ver agora se vai funcionar esse carinha. E aí, agora sim, agora funcionou, executou o teste com sucesso. Perfeito, galera, bacana. Projeto bem legal, utilizando o PageObject, utilizando também aí as specs muito bem, beleza? Dois conceitos bem legais de se utilizarem, né? O PageObject e também as ações dentro dele, tá bom? Se você quiser ter mais PageObjects, vai criando mais PageObjects, mais specs, cria mais specs. Vai utilizar uma PageObject dentro da spec, não esquece de instanciar esse cara. Aqui não é bem uma instância, porque quem faz a instância é de fato as pages, né? Mas vocês vão observar que o próprio JS começa a colocar algumas informações aqui. Isso é porque provavelmente teve alguma coisa que a gente escreveu aqui, né? Ou que foi executado o código que necessitou utilizar esse carinha aqui. Por isso que isso acontece. Então não estranhe se você estiver executando o código e de repente se deparar com uma linha dessa aqui que você não colocou, tá bom? O próprio JavaScript é inteligente o suficiente para fazer isso por você, se ele achar necessário, beleza? E aí, galera, tudo bom? Curtiram a aula? Bom, isso é para mostrar para vocês que a gente pode sim utilizar PageObject dentro do Protector, uma tecnologia muito legal que é utilizada para testes em Angular e AngularJS, mas que vocês viram que também pode funcionar com páginas que não usam Angular e AngularJS. E trazendo junto o PageObject, que eu não preciso nem ficar explicando muito, né? É um conceito bem legal de ser utilizado dentro dos projetos, tá bom? Então agora você sabe como criar um projeto top dentro do Protector. Leve esse conhecimento para sua vida, compartilhe esse vídeo com a galera para eles aprenderem a utilizar o PageObject dentro do Protector também. Eu sei que o vídeo foi longo, mas o conhecimento foi bastante e eu sei disso e você também sabe disso. Então faz todo mundo saber. Vamos converter essa comunidade de qualidade. Ou melhor, vamos transformar essa comunidade de qualidade em uma comunidade muito grande, mesmo tecnicamente falando, tá bom? Vejo vocês no próximo episódio do Resolve IKEA. Um abraço!